Mas a cegueira existencial se revela também, meus irmãos, em segundo lugar, não apenas em uma visão equivocada dos outros, mas também em uma visão equivocada de nós mesmos. Eu pergunto, quem é você? Quem é você? Como você se define? Há aqueles que se subestimam. Não sou nada, não sou ninguém, coitado de mim, não sou capaz, não vou conseguir. E há aqueles que se superestimam. Eu sou o cara, eu sou o bom, eu sou o santo, é eu e mais eu, e pronto. Visão equivocada de si mesmo. Olha os discípulos. Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Essa pergunta, meus irmãos, ela é interessante, porque se eles estão perguntando quem pecou para que ele estivesse assim, logo eles estão considerando, já que não são cegos ou não tem nenhum flagelo sobre as suas vidas, que eles não têm pecado, que eles estão numa posição diferente, superior, melhor. É ele e nós. Olha o problema, meus irmãos. Jesus vai dizer para eles assim, e deixar claramente: não foi ele e nem foi os seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. E Jesus vai olhar para o cego e vai dizer assim: vai se lavar lá no tanque. Antes disso, o texto diz que, de uma maneira um pouco estranha aqui, diferente, Jesus ele cuspiu na terra, ele fez lodo ali com a terra, e ele aplicou aos olhos do cego, e disse: agora você vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele fez isto. E a palavra de Deus diz que quando ele voltou lá do tanque, meus irmãos, depois que ele lavou os seus olhos, ele que era um cego de nascença, diz aqui o versículo 7, ele foi, lavou-se e voltou vendo. O milagre aconteceu, ele passou a enxergar. Meus irmãos, que coisa maravilhosa! A ciência não faz isto. Meus irmãos, um mágico não faz isto. Somente Deus é capaz de fazer tal obra de uma maneira instantânea, imediata, milagrosa. Aquele homem voltou a ver. E agora nós começamos a ver a seguinte situação: os amigos dele, ou aqueles que conheciam ele, porque o texto diz que, como cego que era, ele se mantinha pedindo esmolas. Estava lá com a bacinha dele, todo dia lá, uma moedinha por favor, uma moedinha por favor, pelo amor de Deus, uma moedinha. E agora, meus irmãos, as pessoas veem esse cego lavado, limpo, andando de um lado para o outro, dando glória a Deus, e eles perguntam: quem que é aquele ali? Que homem é aquele? Alguns diziam: epa, é o ceguinho, é ele. Outros diziam: não pode ser, o homem é cego, como é que o homem está andando? Como é que o homem está vendo tudo? É ou não é? É ou não é? Chegam para ele: é você mesmo? Ele diz: eu sou eu, o ceguinho, eu estou vendo. E eles perguntam: mas como que você está vendo? Eu não sei. O homem Jesus chegou para mim, ele colocou lodo no meu olho, mandou eu lavar os olhos lá no tanque, eu fui, lavei e agora eu estou vendo. As pessoas disseram assim: onde está Jesus? E ele disse: eu não sei para onde ele foi. Eu fui me lavar, depois ele já tinha ido embora. E aí, meus irmãos, olha que coisa interessante aqui. Versículo 13: levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram:
como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Queridos, foi instalada ali na Assembleia dos Fariseus uma CFI. Essa semana nós passamos aí acompanhando nas últimas semanas a CPI, né? Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesse caso aqui foi uma comissão farisaica de inquérito. As pessoas pegaram um cego e levaram ele para os fariseus, que era quem dominava naqueles dias lá, aquele grupo religioso, separatista, que achava que só eles eram os bons, os santos, os melhores, que viviam perseguindo Jesus, que não entendiam Jesus porque não entendiam a graça. Não tinha graça na vida dos fariseus, então eles não entendiam Jesus, porque Jesus era a encarnação da graça. Como eles não tinham graça, como é que eles iam entender Jesus? Eles brigavam com Jesus o tempo todo. As pessoas levam o caso do cego que foi curado para os fariseus, e os fariseus agora começam um interrogatório. Cego, como é que você está vendo? Ele diz: olha, eu não sei. Ele aplicou lodo nos meus olhos, eu me lavei, eu estou vendo. Versículo 16: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. A questão aqui, meus irmãos, era a seguinte: cego, você está vendo? Como é que você está vendo? Espera lá, que dia que foi a cura? Sábado? Epa, sábado não pode trabalhar, é a lei de Moisés. E naquele tempo, meus irmãos, a ideia de mexer no barro, ou mexer na farinha, ou amassar qualquer massa ali, não é? Seria trabalho. Quando Jesus curou no sábado, e ainda por cima a cura foi nessa metodologia de cuspir no chão, mexer no barro, fazer um lodo, pronto, trabalhou. Culpado, Jesus é culpado. E olha só o que eles dizem aqui, meus irmãos: esse homem, se referindo a Jesus, não é de Deus. E como pode um pecador, outros perguntam, fazer tamanhos sinais? E eles começaram a brigar entre eles. Mas o texto continua. Versículo 17, de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, já que ele abriu os teus olhos? O cego disse: é profeta. Essa expectativa de profeta que já havia no coração deles, um profeta que viria, o Elias que viria, que nós sabemos que é Jesus. Meus irmãos, aquele cego não tinha entendimento ainda a respeito de Jesus. E ele disse: só pode ter sido um profeta, porque eu estou curado, eu estou vendo. Versículo 18: não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via. Não, você está mentindo. Chama teus pais. Chama teus pais aqui. E continua agora: chama os pais do cego. Os pais do cego chegam lá diante dos fariseus. Versículo 19: e os interrogaram: esse aqui é o filho de vocês? Qual o nome dele? Onde ele ficava? Ele era aleijado? Não, ele era cego. Começaram a fazer um interrogatório com os pais para confirmar se o que ele tinha dito era verdade. Eles não estão acreditando que o homem foi curado. Os pais disseram, versículo 20, aliás, versículo 19 ainda: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Eles estão duvidando até dos pais. Como pois vê agora? Se ele é cego, como é que ele está vendo? Explica isso aí para nós. Versículo 20, então os pais responderam: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Agora, como ele vê e quem abriu os olhos, nós não sabemos. Pergunta para ele. Ele já tem idade, ele vai responder para vocês.
Versículo 23, os pais disseram isso por quê? Porque eles estavam com medo dos judeus. E olha só o que diz o versículo 22, lá no finalzinho: porque se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Os pais ficaram com medo de falar alguma coisa ali, porque senão, meus irmãos, eles poderiam ser expulsos da sinagoga. E esse ser expulso aqui não era algo muito bom, não. Era ser como que excomungado. Não poderiam participar mais lá dos serviços religiosos. Podia ser algo temporário ou algo permanente, afastada para toda a vida dessa comunhão. Que coisa terrível. Os pais então falaram: olha, pergunta para ele. Ele já tem idade, ele vai responder para vocês. Aí os fariseus: chama o cego de novo. Chama o cego de novo. Versículo 23, 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Esse dá glória a Deus aqui, meus irmãos, significa o seguinte: diante de Deus, admita a verdade. Última chance para você, fala a verdade agora. Você era cego ou você não era cego? O que está acontecendo? Fala a verdade para nós. Versículo 25, ele retrucou: olha, se esse homem que me curou, como vocês estão dizendo, é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. E mais, vocês estão tão preocupados ainda com esse homem que me curou? Eu acho que vocês estão querendo ser discípulos dele. Por que vocês não vão atrás dele? Aqui, meus irmãos, a pedra está clamando, porque a Bíblia diz que se nós não falarmos, as pedras falarão. O sal que não salga não serve para nada. A luz que não ilumina não serve para nada. Os fariseus deveriam ser eles os portadores da palavra de Deus, da mensagem da graça, da mensagem da salvação. Eles não faziam isso. Deus levanta esse cego aqui do nada para ensinar eles e para dizer: olha, vai seguir ele. Já que vocês estão tão preocupados assim com esse homem, vão ser discípulos dele. Os fariseus ficaram extremamente ofendidos. Versículo 28, discípulo dele é você, nós não. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem nem sabemos de onde é. Queridos, qual o problema aqui dos fariseus? Uma visão equivocada de si mesmo. Nós somos discípulos de Moisés. Nós não somos discípulos deste que você está falando aí, desse homem, desse chamado Jesus. É interessante, meus irmãos, que ainda temos um diálogo no finalzinho aqui, versículo 30. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isto. Mas eles retrucaram: o cego, quem você pensa que você é? Ô cego, você está querendo ensinar a gente? Você sabe com quem você está falando, cego? Aí foi a carteirada. Você sabe com quem você está falando? Nós somos autoridade religiosa aqui. Nós conhecemos a lei, nós conhecemos os mandamentos, nós somos discípulos de Moisés, nós somos os homens de Deus aqui. Você, nascido em pecado, e quer ensinar a nós? Fora daqui! Meus irmãos, a cegueira, ela se revela na visão equivocada que nós temos dos outros. Mas a cegueira se revela também na visão equivocada que nós temos de nós mesmos. O fariseu, meus irmãos,
Ele entendia que ele era o santo, o bom, o perfeito. O resto, e nesse resto o pacote era grande, né? Publicano, pecadores, cegos, essa gente toda aí, ó. Nenhum desses vai entrar no reino dos céus, não. O reino dos céus não é para essa gente, é para gente igual a nós, fariseus. Você é pecador, você é desprezível, você não merece estar conosco. O seu lugar era lá, mendigando, era continuar sendo um ninguém, que era o que você era, e você agora quer aqui, né, ensinar a gente? Sai daqui, seu pecador. Você já viu isso alguma vez? Em algum lugar? Em algum momento? Gente que acha que é mais do que o próprio Deus, gente que está acima de tudo, a última palavra é a dele. Ele não se permite sequer a dúvida. Não, eu estou certo, é isso, acabou. E ponto final. Visão equivocada de si mesmo. Quanta gente vivendo assim hoje, meus irmãos. Isso é cegueira existencial.